Amados, durante o louvor, foi tocada uma música que... Normalmente eu gosto dessa música, mas dessa vez foi muito interessante. Maravilhosa graça, o teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me lavou, minha dívida pagou, e hoje eu canto, porque eu livre sou. É muito interessante essas palavras, porque a palavra diz que a verdade liberta. A verdade liberta. Então é tempo de conhecermos a verdade que liberta. É tempo de não apenas conhecermos, mas de praticarmos essa verdade. Abra comigo lá em João 8,32. Prometo que é a única referência que nós vamos ler aqui. Aí depois as outras referências, você pode baixar o aplicativo, você vai ter lá todas no aplicativo, você vai ter o estudo bonitinho lá. Então, baixa o aplicativo da igreja. Se você não sabe como baixar, entra na Play Store do teu aparelho, procura lá, Decidido Oliveira, e clica lá em obter, ou baixar, ou download, alguma coisa assim. Mas baixe e se cadastre. Amém? Pela tradução que eu tenho, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade... Espera aí, pode melhorar bastante isso daí, tá? E conhecereis a verdade... Ficou bom, mas pode ficar melhor. E conhecereis a verdade... Amém. A palavra conhecer no grego aqui é conhecer e acreditar. Não apenas para ter conhecimento, mas para ter conhecimento da verdade. Uma verdade que leva à crença, um conhecimento que leva à crença. E especificamente, a fé em Jesus. Sabe, amados, é engraçado porque nós vivemos em um tempo onde a palavra que eu mais ouço nesses dias é fake news. Quem aqui já ouviu muito isso daí também? Fake news é uma notícia falsa, é algo que não é verdadeiro. Mas olha só, e é engraçado que em todas as situações tem essa, né? E a Bíblia, há muito tempo atrás, já nos advertiu, lá no livro de João 4, capítulo 24, onde ele diz assim, quando ouvires dizer que é o Cristo, que o Cristo está lá, ou que Jesus está ali, não acredite muito não. A palavra já nos advertia sobre as fake news, sobre notícias falsas, sobre mentira. Só que é engraçado como hoje nós ainda gostamos de cair nisso daí, não é verdade? Só que a palavra nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que diz mais, diz assim, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. A tua palavra é a verdade. E amados, quantas vezes nós buscamos isso daqui? Isso daqui é o verdadeiro manual do fabricante para as nossas vidas. Qualquer problema que nós temos, nós encontramos resposta aqui. Qualquer dificuldade que nós temos, nós encontramos resposta aqui. Isso daqui tem o poder de nos libertar. Nos libertar do quê? Ora, vamos lá. Nos libertar do poder do pecado, nos libertar da ansiedade, nos libertar de nós mesmos. A palavra liberta, a palavra cura. E muitas vezes nós trocamos isso por mentira. Como eu troco isso por mentira? Quanto tempo eu tenho dedicado à palavra do Senhor? Quanto tempo eu tenho dedicado a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor? Quanto tempo eu tenho dedicado a orar? Quanto tempo eu tenho dedicado a conhecê-lo mais? E agora, quanto tempo eu tenho dedicado àquilo que eu gosto? O pastor Satiro, ele diz uma coisa que é muito interessante, e é a mais pura verdade. Nós só priorizamos aquilo que nos interessa. Quem aqui gosta de limpar a casa? Quem aqui gosta de limpar banheiro? É a última coisa que a gente faz em casa, não é? Lavar a louça, então, Jesus nem fala. Mas quando a gente precisa fazer,
A gente enrola até não ter mais por onde correr. Quando não tem mais por onde correr, a gente vai e faz. E queridos, quantas vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo? Enrolamos, o Espírito Santo está lá. Oi, vamos conversar? Oi, de madrugada, 3 horas da manhã, de repente você perde o sono. Acorda, Rômulo. Vamos conversar? Estou querendo conversar com você. O que normalmente a gente faz? Vira do lado e fala assim, agora não, Espírito Santo, deixa eu dormir mais um pouquinho. Quantas vezes, amados, nós não priorizamos a verdade? E nós precisamos conhecer a verdade. 2 Timóteo 2,25 diz assim, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. A verdade liberta. Sem a verdade ninguém é livre, todo escravo do pecado pode se tornar livre, porque a verdade liberta. Jesus nos liberta pela verdade. João 8, 34 a 36 diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí nós podemos cantar assim, porque hoje eu livre sou? Ou de repente você dá uma pensada assim e começa a pensar que hoje, às vezes, você serve mais a sua carne, você serve mais as suas vontades, do que você crê na liberdade que Jesus te deu, te trouxe através da cruz. Sem Jesus nós não podemos experimentar a verdade. Não há como, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes nós gostamos de dizer que a verdade ela é subjetiva. Que existem 3 verdades, existe a minha, a da outra pessoa e a de Deus. Mas, queridos, quantas vezes nós nos dobramos à verdade do Senhor sobre as nossas vidas? Quantas vezes nós falamos, Senhor, eis-me aqui, me ensina, que eu possa, Senhor, colocar as minhas esperanças, a minha fé em Ti, que a Tua verdade hoje venha me libertar, que a Tua verdade hoje seja, Senhor, a força que eu preciso para me libertar. O Juliano falou aqui agora há pouco, 14 anos. Foi fácil? Não, né? Mas a verdade liberta. E a verdade é Jesus Cristo, não tem outra verdade, amados. Jesus Cristo nos liberta. Jesus Cristo nos liberta do pecado. João 8,34 diz assim, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas também João 8,36 nos diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Tudo gira em torno da verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. Nós podemos conhecer muitos tipos de verdade, conhecemos muitos. Conhecemos ciência, conhecemos astrologia. E é engraçado que muitas pessoas acreditam em astrologia e deixam de crer na palavra. Tem muita gente que acredita em numerologia, em cabala, imaginem o que vocês quiserem, e não crê na palavra, não crê na verdade que liberta, não crê na verdade que cura. Por que nós temos dificuldade, amados, em crer na palavra? Porque muitas vezes, quando estamos doentes,
E eu falei isso aqui domingo passado, e eu vou repetir isso daqui a pouco, porque foi algo fenomenal. Porque quando estamos doentes, a última coisa que fazemos é orar. Domingo retrasado, eu cheguei aqui no culto, comentei. Na verdade, eu comentei em casa com a Andréia, e a Andréia falou assim, Rômulo, para com isso. Eu falei, eu vou ter que arrumar uma bengala, porque eu não estou aguentando de dor na minha perna. Eu tive um problema na minha infância, e deixou o meu quadril com artrose. E estava doendo muito. Chegou aqui, nós comentamos com o pastor e com o pastor Felipe. O pastor deu uma olhada para minha cara, tirou um sarrinho, né? Bengala que nada, vamos orar. Gente, e fora de brincadeira. Não está doendo. Não dói, e eu vou dizer para vocês, era uma dor horrível, de pisar no chão, era como se tivesse uma faca entrando dentro do meu quadril. Por que que nós temos problema em acreditar na verdade? Em Jesus Cristo. Jesus nos diz claramente no versículo de João 8,32, que a verdade tem o poder de nos libertar de tudo que nos aprisiona espiritualmente. É de conhecimento, é público e notório isso. Dentro de poucos anos aí nós vamos estar vivendo, se nós já não estamos vivendo, em uma grande epidemia de ansiedade e depressão. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados com amanhã e vivendo mais presos ao ontem, do que vivendo o hoje, vivendo a liberdade que Cristo nos deu, que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. E nisso nós ficamos acorrentados espiritualmente, presos. Por quê? Desprezamos a liberdade. Temos acesso, mas é a última coisa que buscamos. Isaías 9:2 diz assim, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Se nós deixássemos essa igreja totalmente no escuro agora, e ligasse aqui a lanterna de um celular, haveria trevas nesse local? Haveria trevas? Por que não? Porque há uma luz. Amados, e essa luz é Jesus. Ainda que estejamos em meio a uma escuridão tremenda, e não saibamos direito o que fazer, quais decisões tomar, tenhamos dúvidas, nós podemos ir para a verdade. Nós podemos ir à luz, porque essa luz resplandece sobre as nossas vidas. Jesus nos deu uma nova direção. Jesus não apenas nos salvou da condenação, Ele também nos outorgou uma nova vida. Quando aquela pecadora, ela foi conduzida até Jesus para ser apedrejada, Jesus começa a escrever ali no chão, na areia. A palavra não diz o que Jesus escreveu, mas eu fico imaginando o que ele deve ter escrito. Vai e não peques mais. Galera, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Até o momento que ele se levanta e fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém ficou lá, ninguém atirou a primeira pedra, todos foram se retirando de um a um. E Jesus no final pergunta para ela assim, não ficou ninguém? Alguém te condenou? Então vai e não peques mais. Só que é engraçado que muitas vezes nós insistimos em continuar pecando. Muitas vezes nós insistimos sabendo que é errado. E sabe, amados, a palavra diz que quando nós já temos pleno conhecimento, nós não podemos mais alegar inocência. Então agora aqui, todo mundo está sabendo, ninguém mais pode alegar inocência. Mas nós podemos alegar uma coisa, que o sangue do Cordeiro esteja sobre as nossas vidas. Porque Ele é o nosso justo e fiel mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso fiel advogado.
O sacrifício final e eterno de Jesus na cruz foi o catalisador que trouxe o potencial para a liberdade. Seu sangue derramado no Calvário foi o preço dessa liberdade. Um preço muito caro, mas em razão dessa liberdade devemos ter alegria e ousadia. Por que muitas vezes nós somos tímidos e temos medo de orar pelas pessoas? Por que muitas vezes nós deixamos que outros façam aquilo que nós podemos fazer? Eu me lembro quando o Tom veio aqui, o Tom Sampaio, quando ele veio aqui e ele falou, por que muitas vezes nós somos orgulhosos e não participamos das coisas? Por que muitas vezes nós somos orgulhosos e não oramos pelas pessoas? Queridos, a liberdade que Cristo conquistou para nós foi uma liberdade comprada com o sangue dele. Foi um preço muito caro para nós virmos aos domingos e apenas ficarmos sentados no banco da igreja, só ouvindo. Daqui a pouco, muitos de nós, quando forem vestir a armadura não vai mais fechar, porque o colesterol espiritual já vai estar meio gordinho, e a gente vai estar em forma de tanquinho Miller, sabe? Redondinho, roliço. A armadura não vai servir, porque nós só recebemos, nós não compartilhamos aquilo que recebemos. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos levar essa verdade a quem ainda não a conhece. Nós precisamos levar essa verdade a quem está sofrendo. Nós precisamos levar essa verdade a quem está preso a uma vida de pecado, a uma vida de dor, a uma vida de sofrimento. Nós precisamos levar essa verdade. Romanos 12, 1-2 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é engraçado nisso? É que apesar de conhecermos toda a verdade, nós estamos nos amoldando ao mundo. Estamos nos amoldando aos costumes que o mundo tem falado. Faz isso daqui agora. Não, você não precisa jejuar, não. Jejuar é ultrapassado. E em reunião de oração é ultrapassado, não precisa ir, não. Vai para o YouTube, procura um cara lá no YouTube, ouve ele no YouTube. Você pode passar a semana ouvindo pregação no YouTube. É engraçado, amados, isso. Eu não sou contra você procurar uma ministração no YouTube. Não, muito pelo contrário. Tem pregadores ótimos. O que eu sou contra é você ter um alimento aqui, onde você congrega, e você faltar no culto. Nós não estamos nos amoldando ao mundo, nos costumes, no falar, no viver. Nós estamos deixando de ser separados. A palavra diz, sede santo porque eu sou santo. Quando Deus falou isso para o povo dele, acho que o povo dele não imaginava que hoje nós viveríamos em um tempo onde essa palavra teria um peso tão grande e muitos de nós não compreenderíamos isso. Todos nós somos chamados a sermos santos porque somos separados. Só que nós somos separados do quê e para quê? Será que hoje nós somos separados do mundo? Será que hoje nós somos separados, consagrados a Deus? Ou eu sou consagrado a Deus só quando me é conveniente? Quando me é conveniente ser consagrado a Deus? Quando eu estou aqui no meio da galera. Aquele culto abençoado, louvorzão rolando. Você sente aquele negócio legal, aí a gente é separado. Agora, e durante a semana? Como que é o meu relacionamento em casa?
Durante a semana, como que é o meu relacionamento na escola, no meu trabalho? Como que é o meu relacionamento com o meu patrão, por exemplo? Nesse relacionamento, eu sou separado? Eu sou consagrado ao Senhor? Ou aquelas pessoas que estão ao meu redor ouvem tanta abobrinha da minha boca que quando eu for falar de Jesus, eu acho que eu vou brincar de avestruz, né? Que é o avestruz que coloca a cabeça embaixo da terra. Não vos conformeis com esse mundo. Mas por incrível que pareça, cada dia que passa, mais coisas do mundo nós queremos. Será que nós precisamos de tudo isso, amados? E a única coisa que nós precisamos realmente, deixamos de buscar. A verdade. A verdade nos liberta do mundo. Só que muitas vezes nós não queremos ser libertos do mundo. Muitas vezes nós não queremos ser libertos daqueles costumezinhos que nós temos, que são verdadeiros pecadinhos de estimação. Aquele falar mal do outro. Aquela situação de que, ninguém está vendo, não tem problema. É só um pouquinho. Queridos, hoje o mundo tem nos influenciado e tem nos influenciado muito. E nós precisamos, de alguma maneira, descobrir, dar uma volta de 180 graus e voltar a sermos a igreja que o Senhor tem separado. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a conhecer a verdade. Não só de boca, porque muitas vezes, vamos falar a verdade. Verdade, liberta. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos toda a verdade, nós conhecemos o Evangelho, não é isso? E quantas vezes falamos desse Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor? Você tem falado para alguém no seu trabalho? Na sua escola? Você tem tido um tempo onde você pode conversar com Deus? A verdade de Cristo é algo que nunca muda, mesmo quando as circunstâncias mudam. A verdade bíblica deve ser universal, aplicando-se a todas as pessoas do mundo. Tudo neste mundo é temporário. Portanto, a verdade não pode vir deste mundo. A verdade deve vir de Deus, que é eterno. E é engraçado como nós sabemos disso, mas como nós praticamos tão pouco. Nós estamos tão acostumados, amados, a viver as nossas vidas, que nós não nos importamos mais com a vida das pessoas que nos cercam. Por isso, muitas vezes, nós não dispomos a fazer coisas simples, que como igreja, deveríamos ser os primeiros a fazer, orar pelas pessoas que estão enfermas. E amados, eu preciso dizer uma coisa para vocês, eu tenho sido tão abençoado com esse negócio de pessoas orando por mim, para que eu tenha a minha saúde restaurada, que é incrível. Mas são pessoas que têm tido a ousadia de falar, vamos orar. O Yuri, neto da dona Lourdes, há umas 4 sextas-feiras atrás, eu acho que a minha diabetes deu uma descompensada legal aqui, passei muito mal, fui para casa, a dona Lourdes tinha passado aqui antes, ela viu como eu estava, ela falou, nossa, Romulo, você está até com uma corzinha diferente hoje. Eu falei, Jesus, o treco está pegando. Fui para casa, umas 2 horas depois ela me manda uma mensagem do Yuri. Oi, pastor Romulo, eu estou orando por você, tá? Jesus vai te curar. Gente, o Yuri deve ter o quê?
As crianças fazem aquilo que nós temos vergonha de fazer, amados. E às vezes a dona Lourdes vem, a gente conversa algumas coisas, e para mim é muito claro como Deus tem ouvido as orações do Yuri. Uma criança que simplesmente falou assim, passa a gente na rua, ele fala, vem cá, eu vou orar por você. Gente, uma criança com 6 anos conhece a verdade. E nós, muitas vezes, vou dizer por mim, 50 já não dá mais para pegar touro no chifre, sair pulando cerca por aí de qualquer jeito, até mesmo porque o corpite não ajuda mais. Mas olha só, um garoto com 6 anos tem mais coragem de mostrar a verdade para as pessoas do que nós. Ah, e detalhe, tá? Não são gente que ele conhece não, é gente que às vezes passa na frente da casa dele, ele está lá fora, ele fala assim, vem cá que eu quero orar por você. E ele ora. Tem um senhor que ele ora aqui por perto, que a dona Lourdes estava comentando ontem, que ele já está bem melhor das dores que ele sentia. Amados, nós precisamos despertar para o tempo em que estamos vivendo. Nós somos o exército mais poderoso da terra e precisamos viver, experimentar todas as armas que o Senhor nos deu. Precisamos deixar de ser tímidos. Precisamos deixar de ser envergonhados. Domingo passado, houveram algumas direções de oração aqui. Eu acredito que quem veio aqui foi curado. Sabe, o que é muito engraçado é que muitas vezes nós temos vergonha, nós pensamos assim, eu não vou lá na frente não, por quê? Não, as pessoas vão olhar para mim e vão falar, pô, o cara lá está doente, ó. Não, alguém vai orar por mim, eu sei que eu não vou ser curado. Nós precisamos começar a ser ousados. Nós precisamos crer, botar a nossa fé em ação. Acreditar na verdade que ouvimos aqui todo domingo. Que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo restaura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo dá vida, que Ele é o bom pastor, que Ele nos dá vida e vida em abundância, que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que mais? Oi? Fala alto, gente, pode falar. A luz do mundo, Salvador. Agora, durante a semana, até que ponto isso é verdade na nossa vida? Jesus nos advertiu em relação a vivermos uma vida mundana. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e fica infrutífera. Quantas vezes, amados, vemos pessoas ao nosso redor, até ouvindo a palavra, mas aí de repente, eu não sei se você já passou por alguma situação assim. Uma vez, eu e André, nós estávamos no consultório médico, o João Vitor ainda era um bebê, tinha 2 anos de idade, e André encontrou um primo dela lá e foi falar de Jesus para a esposa do primo dela. Ela ouviu calmamente e falou assim, olha, muito obrigado, mas nós não precisamos disso, porque nós não acreditamos em Jesus. Queridos, vocês já passaram por alguma situação assim? Tentar explicar, mostrar para uma pessoa, à luz do mundo ali, algo que pode transformar a vida dela. E ela falar, obrigado, mas nós não precisamos disso. Cada vez mais as pessoas estão acreditando no que elas podem, no que é palpável, no que elas podem tocar. Eu não consigo tocar a minha fé, mas eu sei que pela minha fé em Cristo Jesus, eu estou salvo. Nós precisamos, amados, ter essa certeza, e cada vez mais trabalhar em nosso coração,
para que o nosso coração seja uma terra fofa, para que a palavra, quando cair nele, produza frutos. Que frutos a palavra tem produzido em teu coração? Que frutos a verdade tem produzido em teu coração? Você tem vivido toda a liberdade em Cristo Jesus? Paulo, ele diz algo muito interessante: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas nem todas edificam. Ou seja, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, não é verdade? Todos nós temos liberdade para fazer o que quisermos no mundo. Mas é certo? A primeira pergunta. E o pior é que muitas vezes, o que nós fazemos? Nós transformamos essa liberdade em libertinagem. Porque nós nos amoldamos tanto ao mundo, que hoje praticamente é difícil separar o que é de Deus e o que é da carne. Amar o mundo é desastroso. 2 Timóteo 4,10. Paulo, ele cita aqui um amigo dele, Demas. Ele diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Nós estamos amando mais a Deus ou ao mundo hoje? O que nos é mais caro hoje para nós? Se eu precisar passar 1 hora a mais na igreja, ou se eu precisar passar 1 hora a mais assistindo um jogo de futebol, vendo um filme, o que eu vou fazer com mais facilidade? 1 hora a mais de Netflix? Uhul! 15 minutos a mais na igreja. Nossa, gente, o Rômulo está falando, ele ainda não acabou. Gente do céu, Jesus amado, até quando vai isso? Nós estamos invertendo os nossos valores. O rei Josias, quando ele achou os livros da lei e ele trouxe toda uma reforma para Israel, o povo ficou em pé 4 horas ouvindo os livros da lei. Eles não ficaram em cadeirinha confortável, como a gente está sentado aqui agora, que a coluna fica legal, dá para a gente dar uma... como diz o outro, a gente não fica cansado de ficar sentado nessa cadeira. Agora, você imaginou ficar 4 horas em pé, ouvindo alguém lendo um livro? Já imaginou a hora que chega no livro de Números, que é só genealogia? E o povo ficou em pé, em respeito, em reverência à palavra do Senhor. E você não ouvia lá pessoas reclamando. Agora, como é difícil passar uns minutos a mais na igreja. Não é verdade? Como é difícil, às vezes, quando o pastor chama para uma reunião numa terça-feira à noite. Como é difícil, às vezes, quando precisa ir na casa de um irmão para orar com ele. Amados, a verdade liberta para a salvação. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. A verdade liberta. E muitas vezes nós gostamos de estar acorrentados a velhos comportamentos, velhos pensamentos, pecadinhos de estimação, rancores, falta de perdão. Dá para listar muita coisa aqui. É engraçado que muitas vezes nós questionamos a Deus: Senhor, mas por que eu ainda vivo desse jeito? Por que eu não consigo perdoar? Por que eu ainda não consegui libertação sobre esse vício? Tantas coisas que muitas vezes nós não alcançamos, porque estamos buscando em lugares errados. Quando deveríamos estar aqui, na casa do Senhor, buscando, ouvindo, aprendendo, estamos dando mais importância àquilo que o mundo tem nos oferecido. Sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem aqui ainda não havia ouvido isso? Acredito que ninguém, não é verdade?
Mas vivemos isso daqui? Se sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, vivemos isso? Entregamos a nossa confiança totalmente nele? Entregamos a nossa vida totalmente a Ele? Ou ainda ficamos com algumas reservas? Senhor, até aqui é teu, agora esse quartinho aqui dentro do meu coração, ainda não. Eu ainda tenho algumas coisinhas que eu gosto de brincar aqui dentro. João 14,36, Jesus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade que liberta é encontrada em Jesus, o Filho de Deus. Somente através dele podemos experimentar a plenitude da salvação e a verdadeira liberdade espiritual. Ele nos redime do pecado, restaura nosso relacionamento com Deus e nos conduz à vida eterna. Ele restaura o nosso relacionamento com Deus e nos conduz à vida eterna. Como que está o teu relacionamento com o papai? Como que está o seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo? Você é daqueles que acordam de manhã e falam assim: bom dia, Espírito Santo, fica comigo hoje? Ou você é daqueles que já dá uma batida no lado do celular, já cata ele e vai rolar assim: vamos ver o que tem no Instagram de novidade? Eu sei, amados, que muitas vezes, por costume, às vezes não é nem a nossa intenção, mas por costume nós fazemos isso daí. O que nós temos lido de manhã? Aquela notícia no Facebook que deu um acidente em tal lugar e morreu tantas pessoas, e a gente só fala assim: ai meu Deus. Ou a gente busca nos encher da esperança que a palavra traz. O começo do seu dia vai influenciar o resto do teu dia. Se você buscar na Bíblia coisas boas, direção, sabedoria, você vai ter um dia maravilhoso na presença do Senhor. Toda a verdade deve ser pregada para que a verdadeira fé na salvação venha em Cristo. E é engraçado que muitas vezes, quando nós vamos pregar a verdade para alguma pessoa que ainda não conhece, qual é a verdade que nós pregamos? Vai lá na Cristianismo Decidido, que lá tem um culto jóia, hein? É verdade, vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, é verdade, concordo 100%. Mas muitas vezes nós apresentamos uma religião para a pessoa e não apresentamos Jesus. O maior medo das pessoas, quando você fala de Jesus para elas, é se elas vão ter que trocar de religião ou não. Quando na realidade você só quer apresentar uma pessoa para ela. Você só quer apresentar Jesus, porque é Ele quem transforma vidas. É Ele quem muda. É Ele que é a verdade, é Ele quem liberta. Não há libertação fora dEle. Não há verdade fora dEle. Se você mantiver meu ensinamento, refere-se à perseverança, agarrar-se, deixar nossa vida ser influenciada e moldada por esse ensino. Outras traduções usam a frase: se você continuar na minha palavra, ou se você continuar em meu ensino, você é meu discípulo de fato. O que estamos seguindo? Hoje, se eu for em uma grande livraria, vai ter lá uma estante enorme, com o título Livros de Autoajuda. E é engraçado que muitas pessoas hoje têm buscado esses livros ao invés da Bíblia, e até muitos cristãos, talvez por não conhecer direito a palavra. Não sou contra você buscar um livro de autoajuda, porém, se você não conhecer isso daqui, nenhum livro de autoajuda vai poder te direcionar.
Nenhum livro de autoajuda vai poder te libertar, vai poder te dar uma liberdade, vai poder te libertar da depressão, da ansiedade, vai poder te libertar dos vícios, vai poder te libertar do pecado, porque somente aqui, na Bíblia, nós temos a verdade. Nós devemos pregar a salvação. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 2 a 4, diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Queridos, fábula hoje no meio evangélico. Existe isso, Rômulo? Existe. Pessoas que acreditam em coisas que a Bíblia não diz, que a Bíblia não ensina, que a Bíblia não fala. Ah, mas fulano lá disse que era assim. Tá, mas e a palavra de Deus? O que ela disse a respeito disso? Sabem, amados, Saul consultou uma necromante. O que aconteceu com ele por causa disso? Ele não ficou em silêncio. Ele morreu. Rômulo, mas você está falando que a Bíblia diz que o rei Saul foi consultar uma necromante? É isso mesmo, ele foi consultar uma necromante. E ele morreu por isso. Porque Deus abomina abominava e abomina essas práticas. Em que tipo de coisas nós temos acreditado fora da Bíblia? No começo eu falei de horóscopo. Acreditem ou não, ainda tem muitos crentes, espero que não seja nenhum do nosso caso aqui, mas que ainda gosta de catar o jornalzinho, a primeira coisa que vai ler, horóscopo do dia. Ou entra lá no YouTube e vamos ver o que está dizendo para o signo de Áries. Você quer ver uma coisa legal? É quando diz assim, você terá sorte se você usar roxo hoje. E aí, você sai de roxo. Amados, fábulas, coisas que não levam a lugar nenhum. Peço licença para o pastor Felipe, que ele cantou uma música hoje que sinceramente me deu um pouco de medo a hora que eu cantei ela. É fácil a gente falar que não quer as bênçãos do Senhor? Que a gente está aqui não é por isso, que a gente está aqui para louvar e adorar a Deus? Será que isso é verdade, amados? É muito fácil nós cantarmos coisas que na nossa vida não é realidade. E nós precisamos transformar essas coisas em realidade. Nós podemos estar aqui sim, para louvar e adorar a Deus. Sabemos que Ele vai nos abençoar, aleluia por causa disso. Glória a Deus por isso. Mas o que eu tenho buscado no Senhor? Eu tenho buscado a verdade que me liberta, a verdade que me restaura? Ou eu tenho buscado um emprego melhor? Ou eu tenho buscado uma conta bancária gorda, bênçãos financeiras, bênçãos materiais? Nós precisamos, amados, dar a Deus o nosso melhor, o nosso mais perfeito louvor, em espírito e em verdade, a nossa adoração em espírito e em verdade. A próxima vez que nós cantarmos esse cântico, e eu espero que nós cantemos ele mais vezes, nós possamos dizer para Deus que realmente nós estamos aqui, porque sabemos que só Ele tem as palavras de vida eterna.
nós possamos declarar que somente nele encontramos refúgio, encontramos salvação, encontramos a verdade, encontramos a liberdade. Verdade e salvação estão irrevogavelmente unidas. Efésios 1,13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E eu gostaria que você tivesse isso gravado no seu coração, na sua mente, a ferro e fogo. Por quê? Porque quando nós passarmos pelas lutas, é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Fica de pé. Eu quero te desafiar hoje. Eu não sei como você tem vivido a tua fé até agora. Você pode tocar aquela música? Eu pedi para o Felipe tocar aquela música novamente. E eu quero te desafiar nesse momento. Eu não sei como você tem vivido a tua fé até agora. Eu não sei como você tem tomado posse da verdade que existe no nome de Jesus até agora. Mas eu quero te desafiar a vir à frente. Eu quero te desafiar a estar buscando um relacionamento novo com o Senhor. Eu quero te desafiar a estar buscando, a estar renovando essa verdade na tua vida. Eu quero te desafiar a estar voltando ao primeiro amor. Há um amor que quando nós começamos a frequentar a casa do Senhor, tudo era possível. Se alguém pedisse para nós passarmos 10 horas aqui dentro, a gente passava 11 horas. Se alguém pedisse para estar aqui limpando a igreja, a gente estava limpando a igreja. Eu quero te desafiar a dar um passo de fé e vir aqui à frente. Ou se você de repente é meio tímido, daqueles que pensa assim, não, eu não tenho coragem para ir lá na frente, ergue a sua mão. Mas eu quero que você não perca essa oportunidade. A oportunidade de estar restaurando essa verdade na tua vida. A verdade que liberta. A verdade que transforma. A verdade que cura. A verdade que restaura. Jesus Cristo. Amém?